Esta cidade já era conhecedora de alguns feitos do Filho de Deus, aleluia. Muitos ali já conheciam, quando Jesus chegava à cidade, já havia um movimento diferente, já havia algo extraordinário na chegada do Filho de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que um certo homem, um centurião daquela época, um homem considerado, um homem respeitado, que tinha vários homens a seu serviço, ele foi ter com Jesus no momento de dificuldade na sua vida. Aleluia. Quem sabe quantas vezes Jesus entrou naquela cidade e aquele homem não deu ênfase nenhuma ao Filho de Deus. Ele nem sequer se importou de abrir o caminho a algum lugar para ver Jesus passar. Mas aqui a Bíblia diz que esse homem tinha uma filha de 12 anos. Aleluia. E quando fala de filho, nós falamos de família. Aleluia. Eu quero ver pelo tratamento que eu tenho em casa com meus filhos, quando tinham essa idade. Meus filhos, a Vanessa, o Paulinho, o Fernando, aleluia. A minha filha Vanessa, toda a vida que eu chegava no serviço, ela estava esperando lá na rua, lá para fora do portão. Aleluia. E agora eu começo a olhar a igreja para esse homem. Aleluia. Esse homem, na situação, chegando à sua casa, se alegrava com sua filha, com sua família. Ele se sentia bem chegando na sua casa, encontrando sua esposa, sua filha. Mas nesse dia, quando ele chegou, ele sentiu e teve uma notícia desagradável. E a sua filha não estava esperando. Aleluia. Aquilo já foi algo diferente na vida daquele homem. E quando disseram, olha, tua filha está miseravelmente enferma. Aleluia. Aqui a Bíblia está falando de um pai, de uma casa e de uma filha. Aleluia. Aquele que ama o seu filho, a sua filha, ele vai entender essa noite o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, aleluia, neste lugar. Aleluia. E agora esse homem recebe essa notícia. Mas tinha havido uma notícia também que Jesus, o Filho de Deus, tinha chegado naquela cidade. Que Jesus tinha já ressuscitado o filho da viúva de Naim. Que Jesus já tinha curado alguns leprosos naquela cidade. Jesus já tinha feito alguns milagres e maravilhas na cidade de Cafarnaum. Ele já tinha curado a sogra de Pedro. Aleluia. E aquele homem chega aonde estavam os discípulos. E a Bíblia diz que uma grande multidão, aonde Jesus estava, a igreja do Senhor, havia uma grande multidão. Aleluia. E quando aquele homem chegou, por ele ser um homem respeitado, considerado, um homem que era bem visto naquela cidade, em Cafarnaum, todos deram um lado àquele homem, e ele não teve dificuldade para chegar onde estava o Jesus Nazareno. Ele não teve nenhum obstáculo que o impedisse de chegar até onde Jesus estava. Aleluia. E ele disse, Senhor, eis que minha filha está enferma, quase a morte. Vamos comigo até a minha casa, para que tu coloque as mãos sobre ela e ela seja curada. Aleluia. Aleluia, Deus. E calas E Jesus fitando os olhos naquele homem, naquela grande multidão. A Bíblia diz que Jesus começa a caminhar junto com aquele homem. Aleluia. Esta é uma parte desse versículo onde nós lemos 21 a seguir, igreja. Mas também diz que naquela cidade tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma dificuldade feminina. Aleluia. Era algo terrível na vida daquela mulher. A Bíblia aqui não relata da família daquela mulher. A Bíblia não fala de filho, não fala de filha, não fala de esposa.
ela tinha, ela gastou com a medicina. Os médicos não sabiam que não podiam fazer nada, pastor Clóvis. Eles não tinham condição de curar aquela mulher. Mas eles pegaram todo o dinheiro que aquela mulher tinha. Aleluia. E quando ela não tinha mais recursos, médico nenhum atendeu aquela mulher mais. E a minha Bíblia diz, segundo alguns estudiosos, para que nós possamos entender, uma mulher nesse estado, ela era considerada imunda nas terras do Oriente. Aleluia. Aquela mulher, a partir daí, os médicos não tinham mais cura. Quem sabe sua família, seus filhos, suas filhas, quem sabe agora não tem cura, você tem que ficar lá num determinado lugar, aonde ficam os leprosos, aonde ficam aqueles que são lançados fora da sociedade. Aleluia. E agora aquela mulher começou a viver isolada, o seu sofrimento agora se multiplicava. Aleluia. Mas quando nascia na casa de Jairo, a alegria, a paz, o cumprimento de Deus na vida daquela casa, nascia naquele dia na casa de Jairo uma filha, nascia também naquela mulher uma enfermidade terrível. Aleluia. E aquela mulher, quando nasceu a filha de Jairo, começou o sofrimento, começou a luta, começou a peregrinação de médico em médico. Aleluia. 12 anos não é 12 dias, igreja. 12 anos não é 12 horas. São 12 anos de sofrimento. Todo o dinheiro que ela tinha foi usando. Não lá de um médico vai te curar. Ia lá e pagava e não tinha resultado nenhum, igreja. Aleluia. Mas também esta mulher, ela já tinha ouvido falar de Jesus. E ela foi para ter com Jesus, mas a multidão era muito grande. Era muita gente ao redor de Jesus. Mas essa mulher tinha ainda o que a mais, igreja. Essa mulher tinha uma dificuldade agora, pastor, que estava uma grande multidão ao redor de Jesus. Ela não era considerada como Jairo, centurião, não. Ela era considerada imunda. Ela não poderia estar naquele lugar, naquele momento. Ela tinha que estar lá, nos portões da entrada da cidade, como uma leprosa, como uma imunda. Aleluia. Mas aquela mulher agora, sabendo que o Filho de Deus estava ali, conhecendo as maravilhas que Jesus fazia. Aleluia. Ela colocou no seu coração o seguinte pensamento: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu sarei, eu vou ficar curada. Quantas das vezes nós deixamos de tocar no nosso Jesus, irmãos, e perdemos a bênção, e perdemos a vitória. Aleluia. E essa mulher agora, ela estava túnica, numa conjectura que fala com a igreja. Ela tinha medo, ela estava amedrontada, porque além da multidão, andava com Jesus um discípulo muito conhecido da igreja, que até então tinha algumas coisas na vida desse discípulo, que era uma atitude muito instantânea, muito imediata, um discípulo chamado Pedro. Aleluia. Pedro estava sempre do lado de Jesus, e até então ele usava uma espada, pastor Clóvis. Não era fácil chegar perto de Jesus de qualquer maneira, não, igreja. Aleluia. E essa mulher, olhando para a sua enfermidade, olhando para a sua dificuldade, aleluia, ela vai ficando, ela vai passando por um outro despercebido. Quando alguém, na conjectura que faça uma igreja, ficava os olhos dela mais seriamente, ela disfarçava. Quando ele desligava, ela ia indo. E a Bíblia diz que ela chega aonde Jesus está e tocou na orla das vestes de Jesus.
E calascunias. Será que nós temos tocado nas vestes de Jesus, igreja? E calascunias. E quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, foi um toque tão suave, pastor Cláudio, de uma leveza tão grande. Aleluia. Que ninguém percebeu daquela multidão. E Jesus parou imediatamente e disse as seguintes palavras, aleluia. Quem me tocou, aleluia? Quem me tocou, aleluia? E os discípulos imediatamente pediram, Senhor, a multidão que aperta te oprime, e tu me dizes, quem me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude, aleluia. Quando tocamos em Jesus, irmãos, a virtude é a graça, é a unção, é a cura em nossa vida, em nosso ministério, é a fé que é acrescentada, aleluia. E aquela mulher olhando para ela agora, quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que aquele mal, aquela enfermidade já não existia mais, igreja. Ela não tinha mais nada no seu corpo, aleluia. E ela olhando e fitando agora os olhos de Jesus, ela disse, Senhor, fui eu quem te tocou, aleluia. Eu tinha um mal terrível, eu gastei tudo com os médicos, e eu toquei em ti, e eu já estou curado, aleluia. E Jesus agora responde àquela mulher, filha, a tua fé te salvou, aleluia. Quanta falta de fé nós temos, irmãos. Quanta falta de fé existe agora na terra. Qualquer coisa que acontece, é a unidade de saúde, é o médico, é o posto médico, depois do médico atender, se ele disser, olha, não tem jeito, daí eu vou na casa do pastor Bob, pastor, olha por minha esposa, olha por meu filho, olha por minha mãe, por meu pai, o médico falou isso, o médico falou aquilo, falta de fé, igreja, aleluia. Mas um homem que tem fé, uma mulher que tem fé, quando ela toca em Jesus, as coisas acontecem, o milagre vem, as maravilhas acontecem, os dons espirituais vêm na tua vida, vêm na minha vida, porque Jesus é o Todo-Poderoso, é o único que pode nos dar tudo aquilo que nós temos buscado em nossa caminhada, aleluia. No ano de 1993, igreja, aleluia, estava eu morando na cidade de Itatinga, no estado de São Paulo. E ali eu passei uma grande prova no meu ministério. Uma terrível enfermidade abateu dentro de minha casa, pastor Cláudio. A minha esposa, ela ficou grávida para ter meu filho, eu Mauri, aleluia. E a minha esposa, antes de engravidar, ela tinha muitas dificuldades. Mas, enfim, Deus permitiu que ela engravidasse. E ela inchava muito. Ela chegou a pesar 104 quilos. Mas 40 e poucos quilos era inchaço da minha esposa. E o Amauri nasceu e aquele mal continuou, igreja. Aleluia. E E eu comecei uma caminhada após o nascimento do meu filho, longe de meu pai, da minha mãe, dos meus parentes. Era só eu e meus filhos naquele estado de São Paulo. E eu comecei uma caminhada com médico e médico. E ninguém achava que minha esposa tinha. Não se tinha medicamento, não se descobria nada. E no ano de 1993, eu fui transferido para uma cidade chamada Burgos, no estado de São Paulo, pela empresa que eu trabalhava. E no domingo à tarde, o pastor Cláudio, sou preso do Senhor. Eu estou lendo um livro do plano médico,
ginecologistas, aleluia. E nós já tínhamos passado por vários. Isso era um domingo à tarde, eu falei com a minha esposa, eu vou te levar lá nessa clínica, na cidade de Bauru, aleluia. E fomos na segunda-feira, eu tinha 4 dias de folga naquela semana. Peguei minha esposa, meus filhos, pegamos o ônibus, eu não tinha carro naquela época. Pegamos uma empresa ali que era tipo uma circular, uma cidade grande. Era 17 quilômetros de Acústica de Bauru, como se fosse daqui em Porto Amazonas, aleluia. Porto Camargo, aleluia. E quando nós chegamos ali naquele endereço, chegamos naquela clínica, e aquele médico, uma vaga muito cerrada, igreja. Ele disse: o que acontece com a tua esposa? Para o doutor, boa pergunta. Já faz 8 anos que eu ando de médico e não consigo nada que venha curar da enfermidade. E eu orava, eu buscava a Deus, e não tinha nada, não tinha resposta. Era uma luta travada. E aquele médico diz: olha, na minha clínica tem hoje 30 dias que foi montado um aparelho, e esse aparelho não tem nada que eu não possa ver no interior do ser humano. Se tiver alguma coisa na tua esposa, esse aparelho vai nos mostrar, Lucas. E eu deixei olhar para aquele médico, e a minha esposa entrou numa sala, e ali a enfermeira preparou, a assistência dele preparou a minha esposa numa mesa, e nós ficamos numa sala do outro lado, com um vidro transparente, e quando ligou o aparelho, começou a aparecer na tela o interior da minha esposa, Luiz. Esse é um dia amargo, pastor Cláudio, na vida de um homem de Deus, aleluia. Um dia difícil, aleluia. Se você está aqui nessa campanha, não desanime, vá até o fim, aleluia. E quando começou a passar o interior da minha esposa, para quem é leigo, para quem não entende, irmão, você não compreende muito aquilo que você está vendo. Mas de repente ele colocou um bastão, como se fosse uma varinha, com aquela com uma grande orquestra. E ele colocou aquele bastão, pastor Cláudio, num determinado órgão da minha esposa, e disse: está vendo isso daqui? Falei: tô, isso daqui é as trompas da tua esposa. E baixou um pouco aquele bastão, está vendo isso? Isso aqui é o ovário e é o útero da tua esposa. Aleluia. Até aí tudo bem, igreja. Aleluia. E de repente ele começou a me dar o diagnóstico daquilo, igreja. Ele voltou aquele bastão assim, pastor Cláudio, e disse: está vendo as trompas? Falei: tô. Isso aqui está derretendo dentro da tua esposa. E nós tubiamos da lama. Isso aqui é câncer dos piores, tem que ser tirado tudo imediatamente, aleluia. Está vendo o ovário, o útero da tua esposa? Está tudo derretido, tem que ser tirado tudo, aleluia. E nós tubiamos da lama. Minha esposa estava fazendo 26 anos na época, igreja. Uma morena muito bonita, muito linda. Família, viu uma foto hoje. E eu olhei diante daquele médico, eu não tinha mais condição de nada, igreja. As minhas forças foram embora. E aquele médico, com muita sinceridade, ele disse: olha, a tua esposa ainda não é nova. Você ainda é novo, mas eu tenho mais a te dizer ainda. Aleluia. Nunca mais será uma mulher para um homem na intimidade conjugal. Aleluia. E eu orei com meus filhos, igreja. Hoje a minha lágrima cai neste lugar, irmãos. Porque tem muitos que não choram mais na enfermidade, eles correm para o médico. E eu comecei a olhar para o meu filho Fernando, mais velho, a Vanessa, e o Maurício ainda, pequeno ainda, aleluia. E eu falei: Deus, tenha misericórdia da minha vida. A Vanessa tinha 7 anos de idade, igreja. E
Deus usava ela em profecia já naquela época. Quantas profecias ela entregou na igreja daquela cidade de Agudos, aleluia. E ele diz, olha, irmão, eu vou fazer um pré-tratamento com tua esposa, aleluia. Um pré-tratamento, ele quer fazer um tratamento antes da cirurgia. Isso foi no dia 21 de julho de 1993, de junho. E marcou a cirurgia no dia 21 de julho de 1993, às 10 horas da manhã, no Hospital de Beneficência Portuguesa, na cidade de Bauru, aleluia. Quando eu trabalhava na área florestal, eu ficava 15, 20 dias na fazenda. Quando eu voltava, eu tinha 5 a 6 dias de folga com minha família. E quando nós chegamos em casa, eu vim naquele ônibus lotado. Aquele ônibus levava trabalhador de Agudos para Bauru. E algumas pessoas perguntavam por que teu esposo está chorando, ele está doente. Ela dizia, não, ele não está doente. Chegamos em casa, minha filha falou a seguinte palavra do Senhor, dizendo, olha, pai, vamos fazer uma campanha de oração, eu e o Senhor, aleluia. O Senhor coloca o despertador para despertar 3 horas da manhã, no meu quarto. E o Senhor levanta lá e vai lá e eu vou lá, e Deus vai dar vitória na nossa casa. Aleluia. 7 anos de idade, minha filha, aleluia. E assim nós fizemos. Mas lá, quando eu trabalhava no alojamento, eu trabalhava com a Kombi da empresa, era operador de marketing, motorista dessa Kombi. E eu fui lá no alojamento, tinha diversos homens dormindo ali naquele alojamento. Eu fui lá no meio da floresta de eucalipto. Eu fiz como Jacó, onde umas pedras, sabia? E ali eu construí um altar no meio da floresta, uns 500 metros do alojamento. Mas eu não tinha palavra, igreja. Eu não conseguia falar quando eu chegava naquele lugar. Eu colocava minha boca no pó e dizia, Deus, tenha misericórdia da minha esposa, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E foram 30 dias de campanha, irmãos. 30 dias chorando, derramando as lágrimas, lá no meio daquela floresta, na cidade de Lençóis Paulista, fazendo Nossa Senhora da Penha, aleluia. E quando chegou o dia 21, do dia 20 para o dia 21, eu saí do alojamento e fui lá ao Largos. E cheguei lá para construir aquele altar. Quantos não tem mais um altar na sua casa? Tem muitos que não sabem nem o que é isso, igreja. Como está o teu altar na tua casa, se derramando as lágrimas perante Deus? E eu cheguei naquele lugar de madrugada, dobrei meus joelhos ali e comecei a lamentar com Deus, falando, Deus, hoje minha esposa vai ser operada. O que é que vai acontecer, Senhor? Oh, aleluia. Oh, está difícil para contar esse testemunho, gente. Eu lembro lá na casa da minha avó, pastor Cláudio, fogão a lenha no canto da cozinha, um arame feito de varal do lado ao outro da parede. Quando se matava um capato gordo, pegava aquelas bandas de toicinho e colocava ali para defumar no calor do fogo. Quem já viu isso, levanta a mão. Mas eu via que essa banda de toicinho está ali, do Senhor, ela começa a derreter e começa a cair algumas gotas na chapa do fogão. Outras descem e ficam grudadas, não caem. E tudo dentro da minha esposa eu vi dessa forma, derretendo, igreja, aleluia. E ela chorava, gritava de dor em casa, muitas noites, irmãos. E quando terminei ali aquela oração, já estava clareando o dia, irmãos. E eu retornei até o escritório florestal, aleluia. E quando eu cheguei naquele escritório, não tinha nem um carro da empresa ali, irmãos. Só estava a Kombi que nós trabalhávamos. E eu falei, Deus, queria tanto estar lá naquele hospital, acompanhando minha esposa.
140 quilômetros da cidade do Bauru estava. E de repente eu vejo um poeirão que faz na floresta, o caminho que vem descendo. Eu imaginei que alguns funcionários tinham ido à noite para sua casa em Lençóis, estavam voltando para trabalhar. E de repente parou o carro. Quando saiu o Gol quadrado, era o carro da Volkswagen. E desceu o engenheiro florestal responsável pelo nosso setor, o engenheiro Rogério Petrucci. E ele desceu do carro e disse assim, pastor Clóvis, você está doente, João? Eu falei, não, eu não estou doente. Mas você não tem cor, você está pálido, o que você tem? Eu disse, olha, minha esposa está sendo operada hoje, uma cirurgia muito complicada, e não tem nenhum carro para mim até o hospital para ver ela. Ele disse, eu peguei esse carro ontem, esse carro é da empresa, mas a partir de agora é a responsabilidade tua. Pega tua roupa e vai para o Bauru, aleluia. E eu saí com aquele carro, irmãos. Peguei a rodovia Marechal frente do Rondônia e toquei, irmãos. E a cirurgia estava marcada às 10 horas, irmãos. Eu cheguei dentro das 10 naquele lugar, coloquei o carro lá no estacionamento e cheguei na portaria, peguei o elevador, subi lá no 13º andar. Quando a porta do elevador abriu, igreja, vinha saindo toda a equipe médica do doutor José Osmar Merino, e a minha esposa em volta numa máquina no lençol, e aquela equipe chorava de solução naquele corredor, igreja. E a minha esposa ali coberta, eu falei, Jesus levou minha esposa, aleluia. E aquele médico me abraçou e chorava, e ninguém falava nada, irmãos. E levaram minha esposa no corredor, entraram nos quartos. E aquele médico abraçado em mim, ele disse, homem, você serve a Deus? Eu falei, sim. Esse Deus que você serve tem poder. E aquele que crê verá a glória de Deus. E ele me falou as seguintes palavras, aleluia. Eu já vou parar, aleluia. Olha, nós abrimos a tua esposa. E parece que tudo aqueles órgãos que a gente viu de repente, parece que tinha sido colocado tudo na ordem dessa vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando foi às 17 horas da tarde, minha esposa retornou da cirurgia, com a barriga aberta de um lado ao outro, falando em mistério com Deus na cama. Falando em língua estranha, pastor. Quanto tempo você não fala em mistério mais com Deus, aleluia. E ela disse, João, você não sabe o que aconteceu nesse lugar. Eu só falei para ela, Jesus operou um milagre. Ela disse, João, nós entramos na sala de cirurgia com uma porta nesse sentido, para a igreja entender. Com esta mesa, a porta está na minha retaguarda. Entramos aqui que faz quanto é que a mesa de cirurgia. Do outro lado da mesa tinha uma porta, onde tinha uma sala, onde toda aquela equipe entrou, quando colocaram ela na cama, naquela maca, nem anestesia tinha dado nela ainda, e fecharam aquela porta. Aquela equipe foi fazer oração naquela sala. Quando eles fecharam aquela porta, a porta de entrada abriu, pastor Clóvis, e lá vem um homem todo de branco, como se fosse um médico, uma bandeja de prata na sua mão. E aquele homem chega e diz para ela, filha minha, hoje é o dia da tua vitória. Eu te trouxe a este lugar para que meu nome seja honrado e glorificado neste lugar. E aquele homem pegou ela, as mãos de lá para onde a sua bandeja e colocou sobre a barriga da minha esposa. E ali ela disparou, ela não aguentou mais. O mesmo homem que esta mulher tocou, pastor, o homem de Deus, esta mulher que pela fé tocou em Jesus neste dia, este mesmo homem estava ali no ano de 1993, no Hospital de Beneficência Portuguesa, na cidade de Bauru, lá no 13º andar, aleluia. Este mesmo homem chamado Jesus foi lá e curou minha esposa. Acredito que em breve está aqui nesta igreja louvando a Deus, porque desde então nunca mais parou de louvar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Agora o Senhor está perguntando para mim e para você: como está a minha fé, a tua fé, irmão? Toque em Jesus pela fé, aleluia. O meu tempo já se foi, irmãos. Mas a verdade é, igreja, que esta palavra lida aqui toca em Jesus pela fé. Ainda tem determinante, igreja. Em todo esse tempo de Jesus, e essa mulher, irmãos de Deus, Jairo estava lá esperando. Esperava Jairo, mas tinha um filho, uma filha, à beira da morte. É hora de desespero, igreja. Mas Jairo estava ali. E Jairo recebeu a sua bênção naquele dia. A sua filha foi curada. A sua filha foi restaurada. A sua casa mudou. Aquela alegria, igreja. Toca em Jesus pela fé. E a tua família vai ser restaurada. A tua família vai ser recuperada. As portas vão se abrir. As que estão fechadas no teu ministério, na tua vida. Aleluia. Eu quero orar com a igreja, aleluia. A igreja em pé, aleluia. Eu rogo encarecidamente, irmãos, a oração desta igreja em meu favor. Porque não é fácil a nossa caminhada. A caminhada pela alma para Jesus, irmãos, é árdua, é espinhosa, é difícil. Mas se esta igreja orar, Deus vai nos abençoar por onde passar. Amém? Nesse momento, quero perguntar se alguém necessita de uma oração especial, vem aqui à frente. Não tem mais tempo, aleluia.